Pessoal, tipos de desenhos. Você deve imaginar que devem existir aí diversas técnicas para produzi-los a partir do repertório de desenhos que você já deve ter visto ao longo da sua vida. Porém, pessoal, não existe uma única técnica para isso. Na verdade, os desenhos possuem aí classificações e é o que a gente vai estar estudando a partir de hoje. E entre essas técnicas, nós temos também alguns estilos. Essas classificações podem variar como as seguintes categorias: desenhos artísticos, desenhos cartográficos, desenhos científicos, desenhos realistas e desenhos técnicos. O desenho artístico, pessoal, ele está ligado aí a produções bidimensionais, ou seja, sabe aquele desenho que você, desde pequenininho, você já produzia alguns esboços? Pois bem, aquele desenho é o que nós consideramos aí, classificamos aí como desenho artístico. Ele trabalha em duas dimensões, né? Ou seja, como altura e largura, e ele é encarado produzindo emoções, e retrata tudo aquilo que aquele que produz imagina enquanto executa. O desenho cartográfico ele já está ligado a uma representação gráfica das superfícies terrestres, ou seja, pessoal, o mapa. Esse tipo de desenho ele é uma representação, ele é para uma utilização e estudos próprios dele. E claro, ele é importantíssimo aí para a área da geografia. O desenho científico, como o próprio nome já diz, trata-se de um tipo de desenho para fins científicos, ou seja, é um tipo de ilustração que auxilia nas pesquisas e descobertas, com detalhamentos e seções que abordam as estruturas que envolvem a biologia, por exemplo. Desenhos que servem para informar, né, e detalhar aí, assuntos como os seres, os animais, a botânica. O desenho realista trata-se de um estilo que retrata com fidelidade um objeto ou uma pessoa. Trata-se de um tipo de desenho, um tipo de arte que vai se aproximar cada vez mais da imagem real, né? Esse tipo de desenho geralmente é o que mais vai se aplicar aí os elementos visuais estudados, né? Principalmente a questão aí do volume, né? e iluminação. E o desenho técnico, ele facilita, ele descreve, ele representa uma ideia por meio de regras e procedimentos. Ou seja, ele apresenta uma junção de informações que vão facilitar a compreensão dessa imagem, desse desenho, usando aí técnicas e vistas padronizadas de um mesmo plano. Normalmente esse tipo de desenho ele é aplicado aí para a parte de desenhos de construções, plantas, projetos, peças, produtos, né? Enfim, eles vão ter uma especificação acompanhada aí para que você tenha uma melhor compreensão dessas imagens. Tranquilo? Show de bola, né? Então, a gente vai tomar como base esse último citado, o desenho técnico, para a gente trabalhar essa nossa próxima atividade, onde nós vamos construir aí um cubo mágico. Só que para dificultar um pouquinho mais, esse tipo de desenho ele vai ser padronizado, então a gente precisa seguir os passos que eu vou mostrar para você em tela, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, a atividade ela é bem simples, tá? Ela vai exigir só um pouco mais aí de precisão no manuseio aí dos materiais. Você vai precisar aí pelo menos aí de uma régua, tá? E se você quiser um êxito melhor aí, né, na produção, sugiro que você utilize aí um esquadro, tá? De 30 e 60 graus aí. Se você tiver, beleza. Se não tiver, você pode montar ela aí na base da régua mesmo, tá? Só tente montar essa parte dos ângulos, né, com simetria, né? Vocês vão entender porque na hora em que a gente iniciar a montagem aqui. Então vamos lá. O que a gente vai estar produzindo aqui é um desenho técnico, certo? E esse desenho técnico aí de um cubo mágico, né? Então vamos aqui para a sequência então. Vocês vão praticamente, né, assim que concluir, a gente vai remover algumas peças, né, desse cubo mágico, deixando ele nesse formato que vocês estão vendo aí. Parece algo complexo, mas se vocês seguirem o passo a passo aqui, não tem como dar errado, certo? Lembrando aí que se você não tiver os materiais, vai chegar próximo disso também, tudo bem? Só chegar aí com os materiais separados conforme eu vou ilustrando aí para vocês aí.
beleza? Primeira coisa a ser feita aí, pessoal, vocês vão construir então uma linha horizontal, tá certo? Essa linha tem que ser um pouco mais abaixo dessa folha. Lembrando que tudo que eu fizer em laranja, vocês vão fazer aí bem fraquinho, porque será apagado depois na sequência, ok? E aí, após essa linha, tá? Essa linha tem que ser, na verdade, um pouco mais abaixo, ela vai ser base aí para o nosso cubo mágico, né? Para o nosso desenho. Ela vai ser a base dele aí. E a gente vai iniciar aí com, né, uma linha vertical, certo? Essa linha aqui, na verdade, ela vai ser basicamente a quina, né, desse cubo mágico aí, tudo bem? Então, ó, só para que vocês tenham uma noção do que a gente está fazendo aqui, ó, essa área aqui, ó, certo? Essa é a parte que a gente construiu com aquela linha vertical lá. Aquela linha laranja, ela é só uma base, ela é uma referência para a gente aqui, para a gente construir aí o ângulo, tá? Então, ó, note que essa linha que a gente acabou de fazer aqui é aquela quina do cubo que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Então, ó, na sequência vocês vão construir aí com o uso, né, do mesmo esquadro, tá? Então, eu já deixei ele em tela para vocês aqui. Por quê? Porque a gente tem pelo menos dois tipos de esquadros aí na educação artística, tá? Ou seja, a gente tem esse formato de esquadro aqui e aquele formato mais triangular, né, que tem os dois lados iguais. Ou seja, a gente está utilizando aqui um que não possui aí esses lados iguais, e sim trata-se de um esquadro que possui aqui, ó, nessa parte maior aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo mais afinado aqui, ele tem 30 graus nessa parte. Então ele tem um ângulo aqui, ó, tá vendo? De 30 graus. Nessa parte aqui, que ele é um pouco mais aberto, tá vendo? Ele tem aí 60 graus, beleza? E nessa parte aqui, ele tem 90 graus, tá? Então, se você for utilizar o esquadro, tem que ser esse esquadro aqui, tá certo? A gente vai utilizar somente aqui, no caso, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 90 graus. O de 90 graus é o que a gente acabou de utilizar aqui. Por quê? A gente tem aqui, então, aquela base daquela linha inicial que vocês viram, e aí a gente apoiou o esquadro, ó, veja só, basicamente nessa linha aqui, tá certo? Com essa parte aqui, e com o ângulo de 90 graus aqui, ó, eu construí essa linha aqui, beleza? Feito isso, ele vai ficar nesse formato que vocês estão vendo aí. Aí, na sequência, eu virei aqui o nosso esquadro, certo? Então agora a gente está com essa parte aqui, ó, do ângulo de 30 graus, tá? E aí a gente vai traçar uma linha justamente aqui nessa parte do ângulo. Lembrando que eu tô com essa parte aqui, ó, do nosso esquadro apoiada na linha laranja aqui de base, e a gente vai construir a partir dessa parte aqui, ó, tá? Bem aqui na ponta dessa linha, a gente vai ligar aí uma linha acompanhando aqui esse ângulo de 30 graus aqui. Então a gente tem um ângulo de 30 aqui, perfeito? E o resultado será esse aí, ó, tá certo? Então a gente tem um ângulo de 30 graus aí. Professor, não tem o esquadro. Tudo bem, então você vai tentar montar o mais próximo possível a olho, tá? Usando aí a sua régua, mais ou menos esse ângulo aqui, tá certo? Você só não pode deixar de montar, né, o que a gente vai ter que fazer agora na sequência, tá? Que é o mesmo ângulo espelhado para o lado de cá. Então, olha só, agora eu estou apoiando aqui, ó, o nosso esquadro aqui, justamente nessa parte, para construir o ângulo de 30 graus para cá, tá certo? Então, para a gente deixar ele dessa forma que vocês estão vendo aí. Olha só, assim que vocês construírem, né, os dois ângulos, certo? Olha só o que a gente vai fazer na sequência. Vocês vão ver aí que vai ficar basicamente duas linhas aqui. Lembrando, isso que eu estou fazendo em laranja, pessoal, não precisa aparecer, tá? Somente essa linha laranja, também que vai ser apagada depois, e outras etapas aqui da atividade. Beleza? Então, ó, assim que a gente concluir essa parte, vai ficar exatamente como vocês veem em tela. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vocês vão apoiar a sua régua exatamente com a parte do zero, bem aqui nesse pontinho aqui, ó. E aí a gente vai medir aí a distância de 6 centímetros, tá certo? Nessa linha aqui, nessa linha central e nessa linha aqui. A gente vai fazer o exemplo usando aqui essa linha como base, tá? E aí a gente vai medir aqui, ó, do 0 até o 6, você vai fazer um pontinho aqui, uma marcação nos 6 centímetros. E a gente vai dividir esses 6 centímetros em 3 partes, certo? Ó, 1, 2, 3. Essas 3 partes medindo aí 2 centímetros cada.
ok? Então são 2, 4, 6, beleza? O mesmo a gente vai fazer com essa linha centralizada aqui, ó, tá? 2, 4, 6, beleza? O mesmo vai ser feito com essa linha de cá, 2, 4 e 6, perfeito? Assim que você fizer aí as marcações, a gente vai ficar com a medida exatamente assim, beleza? Próximo passo, agora a gente vai apoiar o nosso esquadro, tá? Dessa forma aqui, ó, né? A gente está apoiando então o nosso esquadro nessa linha vertical, certo? E a gente usa o ângulo de 90 aqui, ó, justamente, exatamente, precisamente nessa parte aqui, ó, do pontinho, certo? Esse terceiro pontinho onde a gente tinha marcado aqui, ó, 2, 4, 6, esse pontinho que marca o sexto, os 6 centímetros aqui, a gente vai deixar com essa base aqui. Por quê? A gente vai construir uma linha horizontal exatamente aqui passando por ele. Só que essa linha ela é bem fraquinha. Vocês vão ver que ela vai ser uma linha laranja aí, inclusive aí. Tá bom? E olha só, para fazer a linha por inteiro eu não consigo, certo? Porque se eu passar o lápis aqui, eu não tenho como dar a sequência. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apoiando basicamente o esquadro aqui para poder apoiar a régua, sobrepondo ele aqui. Assim eu consigo então posicionar a régua de forma alinhada, tá certo? Ao meu desenho, e agora é só removo aqui o meu esquadro. Agora é só passar uma linha aqui, ó, com a régua na posição, e aí a gente vai ter esse resultado aqui. Lembrando que essa linha vai ser uma linha bem fraquinha, né? E aí a gente vai apagar ela depois na sequência, tá bom? Feito isso, próximo passo. A gente vai usar essa linha de parâmetro aqui, ó, como nós fizemos aqui embaixo. Usando o mesmo esquadro aqui de 30 graus, né? Ou seja, 30, 60 e 90 graus. A gente vai usar aqui, ó, essa parte de 30 graus aqui, apoiado na linha, como nós fizemos aqui nessa parte de baixo. Veja, ó, tem aqui 30 graus, tá vendo? A mesma coisa vai ser feita aqui. E eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Então percebam aí que eu fiz aqui o ângulo de 30 graus, eu tracei já a minha linha aqui, beleza? O mesmo vai ser feito no outro lado. Então a gente tem aqui dois ângulos de 30 graus, né? Então eu tenho uma linha aqui, ó, que está acompanhando essa, né? Então ó, está em paralelo a essa linha, certo? Elas são iguais, basicamente, assim como a do lado oposto. Então eu tenho aqui, ó, essa linha também acompanhando essa. Perfeito? Então, duas partes de 30 graus. Não tem o esquadro, você vai fazer a mesma coisa, você vai produzir essa linha aqui com a régua acompanhando a mesma direção dessa daqui, ó. O mesmo com essa daqui, beleza? Então, vamos lá, vamos em frente. Aqui vocês vão fazer a mesma medida, né, que vocês fizeram na parte de baixo. Ou seja, vocês vão medir aqui, ó, dessa parte aqui, tá certo? Até lá, medindo 6 centímetros, beleza? E dividindo novamente aqui esses 6 centímetros em 3 partes de 2 centímetros, certo? Então fica 2, 4, 6, beleza? O mesmo será feito com o outro lado. Então, veja só, eu estou medindo aqui também, agora fazendo a medição também do 0, né, até o 2, até o 4 e até o 6. O resultado será esse aí que vocês veem em tela. Beleza? Na sequência, vocês vão agora apagar essas áreas aqui, ó, certo? Que passam da linha. Se o seu bateu certinho aí, 6 centímetros, maravilha. Se o seu tiver faltando uma parte aí, complete então até os 6 centímetros. No meu caso aqui está sobrando, tá certo? Então eu vou apagar essa parte aqui, ó, todas essas partes da linha que estão ultrapassando esses 6 centímetros. E eu vou apagar também essa linha alaranjada aqui, tá certo? Que é como eu disse a vocês, elas não fazem parte do desenho e elas serão removidas aí, beleza? Então, apaguei aqui as minhas linhas e o resultado será esse aí que você vê em tela, beleza? Próximo passo, agora a gente vai construir aí a parte do topo, né? Essa face de cima aí desse cubo. Para isso, eu vou apoiar aqui a minha régua inicialmente, tá? Nessa linha central aqui, certo? Para servir de base, e eu vou esticar aqui, ó, uma linha, certo? Essa linha que eu tenho aqui, ó, nessa parte de baixo, eu vou alongar ela, tá? Até uma parte aqui para cima.
tudo bem? Não tem uma medida específica. A ideia aqui é que você passe do meio um pouco mais da metade dele aí, tá? Você segue com essa linha aí até um pouco mais acima. Lembrando que essa linha também será apagada, então faça ela também fraquinha aí, beleza? Na sequência, vocês vão ver aí o resultado. Assim que você fizer essa linha centralizada aí, né, essa linha vertical, agora vocês vão posicionar a régua de vocês unindo, né, esse ponto aqui, certo? Até esse outro aqui. Ou seja, nós vamos construir uma linha horizontal unindo essas duas partes aqui. E aí o resultado será esse daí. Perfeito? Agora note o seguinte. Essas duas linhas são apenas são marcações que vão auxiliar a gente aí para encontrar aqui a simetria dessa parte de cima. O que é a simetria? É um lado igual ao outro, ou seja, eu tenho aqui então ó, essa distância que é desse canto aqui até essa parte aqui onde as linhas se cruzam, ok? Então eu tenho uma medida aqui, tá? Cada um de vocês vão ter uma medida aí diferente, tá? Provavelmente alguns vão encontrar até uma proximidade com a que eu tenho aqui, que aqui a gente vai encontrar uma medida próxima aí a 3 centímetros. Se o seu não deu essa medida, tudo bem. O importante aqui é que exista essa simetria, ok? E aí, vamos lá. O próximo passo é a gente justamente posicionar a régua desde que o zero ele apresente-se aqui, ó, bem nessa parte do ponto, ok? E aí você vai tirar a sua medida aí. No meu caso, ó, tá dando aqui, ó, do zero até a linha 3 centímetros, tá certo? Então, eu sei então que essa parte aqui até aqui eu tenho 3 centímetros. E eu preciso fazer o mesmo, né? A mesma medida dessa linha aqui para cima, certo? Então eu tenho que medir também mais 3 centímetros para cima. Aproveitando aqui o posicionamento da minha régua, vejam só que ó, de 0 até a linha eu tenho 3 centímetros, certo? Então logo a minha marcação ela vai ter que ser 3 centímetros a partir dessa linha aqui para cima, tudo bem? E ela vai ter, aqui, no meu caso aqui, batendo aqui no 6. Mas eu vou medir aqui do 0 também, então olha só. Agora eu estou posicionando dessa parte da linha para cima e eu medindo aqui os 3 centímetros. Ele vai bater exatamente onde está esse pontinho aqui, perfeito? Feito isso, eu fiz a minha marcação, fiz esse meu pontinho, eu vou fazer então uma linha, tá? Desse ponto que eu acabei de gerar até essa linha, né, dessa extremidade aqui, nessa lateral esquerda aqui, ó. Tá certo? Feito isso, eu vou fazer o mesmo também com o outro lado. Então, note que eu fiz aqui as duas linhas e você já vai vendo aí que está dando uma forma aí já para o nosso cubo mágico. Na sequência, agora eu vou simplesmente marcar aqui essa linha aqui, eu vou estar ligando essa ponta aqui até a parte de baixo. Note que ela já forma aqui uma linha basicamente reta aqui, né, na vertical. E agora eu vou fazer a outra linha do lado direito, perfeito? Ok, agora eu vou apagar essas duas linhas que eu usei de parâmetro aqui, beleza? E note o seguinte, eu já fiz aqui, ó, nessas duas linhas novas que a gente tinha acabado de fazer aqui, a mesma medida, ou seja, eu tenho daqui até essa ponta, né, a mesma medida que eu marquei nos demais. Se você mediu precisamente aí, ela vai dar aí, né, exatamente as medidas que você marcou aí, né, mediu desde o início. Se der uma variação aí de 1 a 2 milímetros, tudo bem, tá? Mais do que isso, tenta dar uma corrigida aí na sua atividade, mas sem problemas. A gente pode avançar também a partir desse ponto. Então, ó, tô marcando aqui agora 2, 4, 6, né? Ou seja, esses dois pontos que nós fizemos novos aqui, assim como nessa parte aqui também, ó, que a gente tinha feito antes, tá? Então, todas essas partes que vocês veem, essas linhas aqui, a gente vai marcar a medida de 2 em 2. Então, tudo que você vê aqui, ó, esse cubo formado aqui, cada linha que você vê aqui, ó, vai dando uma conferida aí para vocês marcarem de 2 em 2 centímetros. Note que agora eu vou colocar, ó, a medida nessa parte e nessa parte, tá? Medindo aí de 2 em 2 centímetros, como você viu nas etapas anteriores. Então, olha só, estou ligando daqui 2 centímetros até aqui 4 centímetros e 6 que vai bater exatamente aqui na parte final. O mesmo será feito aqui, 2, 4, 6, ok? Próxima etapa, a gente está prestes aí a fechar agora
o nosso cubo mágico, beleza? Então, ó, o próximo passo é o seguinte, vocês vão ver aí que a gente vai construir aí, ó, basicamente duas linhas, tá? Em paralelo, tá certo? Percebam que essas linhas elas estão acompanhando aqui, ó, essa parte aqui do cubo, tá? Então estão todas elas na mesma direção. Primeiro a gente está iniciando com essa aqui, tudo bem? Agora eu vou fazer essas duas linhas verticais aqui. Então olha só o que acontece aí, ó. Beleza? Então, ó, pontinho com pontinho, certo? Ó, pontinho com pontinho. Por isso a importância dessas marcações, para esse cubo mágico aí bater as medidas aí e você concluindo aí com precisão. Agora eu vou fazer a sequência, né, que seria o cruzamento dessas linhas. Então eu vou ligar agora esses dois pontos aqui, tá certo? Então olha só o que acontece lá, ele vai fazer o cruzamento das linhas. Opa, já fechamos então aí a parte do topo, né? Essa face de cima aí do nosso cubo mágico. E agora a gente vai concluir essa lateral com duas linhas verticais. Então olha só, agora eu tenho ponto com ponto também, ponto com ponto. E a gente agora vai finalizar essas duas faces aqui, ó. Perfeito? A mesma coisa. Então eu vou ligar ponto com ponto, ok? E percebam que essas duas linhas elas estão acompanhando agora essas laterais aqui, tá certo? E agora eu fecho o nosso cubo mágico com essas duas linhas aqui, perfeito? O nosso cubo mágico ele já está concluído, porém a nossa atividade, a nossa proposta é remover, né, algumas peças, né, desse cubo mágico aí, como você viu no início da aula, certo? Então parece algo complexo, mas a gente está montando aqui passo a passo, e aí você pode estar fazendo isso, pausando o vídeo, e aí vai dando a sua sequência aí, tá certo? Essa é a última etapa em que nós vamos trabalhar agora, e aí você precisa de um pouquinho de atenção nisso, porque olha só, o nosso objetivo aqui, né, o intuito agora é a gente entender que esse cubo ele tem apenas aí três tipos de linhas, se vocês repararem. A gente tem a linha, né, nessa direção, tá certo? Nessa diagonal aqui que vocês estão vendo, representado com essa linha azul. A gente tem o outro tipo de linha, o segundo tipo de linha, que é esse formato, nesse outro tipo de diagonal aqui, tá certo? E vocês têm aí o estilo de linha na vertical. Então note o seguinte, ó, eu vou voltar aqui e aí vocês olhem bem. Ó, tá vendo a direção aqui da linha? Então elas representam, ó, essa linha, essa, a que está sobreposta, essa aqui, essa aqui. No segundo tipo de linha, olha só, agora a gente tem, ó, esse tipo, essa sobreposta, essa linha e essa linha. E para fechar, o terceiro e último tipo de linha são as verticais. Então a gente vai encontrar elas onde? Nas laterais, certo? E nessas linhas que dividem aqui de 2 em 2 também. Então é simples, né? Se a gente for olhar, mas a gente está trabalhando com precisão, com medidas. O desenho técnico ele trabalha dessa maneira aí, tá certo? Então, agora a gente vai remover essas peças aí. E para remover essas peças é muito simples. É só você entender que a gente tem aí apenas esses três tipos de linhas, onde a gente vai apagar algumas linhas e constrói outras. Veja só. Eu estou construindo aqui uma linha nessa direção. Lembra da linha vermelha que eu mostrei há pouco? Pois bem, agora eu estou mostrando ela, ó, ela está indo nessa diagonal. E, por sinal, ela está acompanhando aqui. Se o seu desenho tiver alguma variação, sem problemas, só que ele pode não bater exatamente com essa parte aqui, então você precisa rever aí, né, e tem que acompanhar exatamente a direção das suas linhas, tá? Então no meu caso aqui eu tenho essa linha vermelha, olha só como ele já dá uma ilusão aí, né, na nossa visão, e eu posso ir mais além, olha só, agora eu vou construir aqui, ó, uma linha na outra direção, lembra? Agora eu estou trazendo essa linha aqui, ó, dessa direção aqui, ó, olha só, eu construí uma linha aqui, certo? E apaguei essa daqui. Agora eu construí essa linha aqui e eu vou apagar essa outra linha aqui, ó. Certo? E eu vou apagar essa linha também aqui, ó. Olha o que aconteceu. A gente removeu basicamente essa peça que estaria aqui embaixo. Certo? Deu uma ilusão aí na gente. A gente pode ir mais. Olha só. Agora eu construí aqui, ó, uma linha vertical aqui, ó. Note que eu não tinha nada aqui, certo? Agora eu construí uma linha vertical aqui, beleza? E eu vou apagar essa linha aqui de cima.
olha só, sumiu. E aqui eu tenho mais uma peça removida, né? Legal. E agora vou para outra parte. Nessa área aqui, ó, eu estou concluindo então, né? Tirando, eu vou remover essa peça aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou construir uma linha nessa diagonal, ou seja, ela vai acompanhar esse formato de linha aqui. Então, olha só, beleza? E eu vou apagar essa linha aqui, ó. Veja só, apaguei. E aí a gente removeu aquela peça que estaria aqui. E olha só, vamos mais. Nessa área aqui, ó, eu estou colocando uma linha diagonal apenas. E só de bater o olho aqui, parece que eu tenho uma peça removida, né, desencaixada daqui, ó. Né? Legal. Eu tenho, então, o nosso cubo mágico desde o início da aula que eu mostrei para vocês aqui. Então, ó, reparem bem, o cubo construído, tá certo? Por completo, e o cubo com as peças removidas. Esse aqui é um tipo de desenho técnico que trabalha aí o que nós chamamos de perspectiva isométrica, tá? A gente vai estar aprendendo as perspectivas aí no 8º ano, né? A partir do ano que vem. E com certeza, né? A gente volta a falar desse assunto aqui, né? Mas com uma técnica mais aprofundada. Então, a atividade é exatamente isso que vocês precisam fazer aí em uma folha de sulfite, ok? Assim que vocês concluírem, basta anexar ela lá no Google Sala de Aula, na tarefa de atividade em aberto, e basta entregar para mim. Assim que concluído, vocês cliquem em marcar como concluída, beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês mais uma vez aí com esse conteúdo. Lembrando que as informações que vocês terão aí são mediante tudo que está postado lá na plataforma, tá certo? Então, as postagens dessas atividades vocês também vão estar enviando diretamente lá pelas atividades postadas lá, beleza? E até a próxima!